tentar partilhar aqui a primeira leitura, né, de hoje, que é em 1 João, capítulo 2, versículos de 22 a 28. Diz assim: caríssimos, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouviste desde o princípio. Se o que ouviste desde o princípio permanecer em vós, permanecereis com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo isso a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós mesmo, a unção que recebeste da parte de Jesus permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A Assunção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus vos ensinou, permanecei nele. Então, agora, filhinhos, permanecei nele, assim podemos ter plena confiança quando ele se manifestar, e não seremos vergonhosamente afastados dele quando da sua vinda. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa é uma palavra que me tocou em alguns pontos, naquilo de permanecer fiel, aquilo que a gente aprendeu desde o princípio. Jesus veio, ele nos ensinou, e isso que nós temos que observar, vigiar, seguir, né? Muitas vezes, hoje a gente vê muitas instituições, eu vou falar assim, instituições, né? Religiosas, eu não sei se eu posso dizer assim, mas que propaga algum tipo de fé, né? E muitas vezes, ou mesmo na nossa fé, alguns irmãos, algumas pessoas que propagam assim, não que a gente tenha que vir e sofrer até a morte, que Deus nos quer triste, que Deus quer... Não. Mas se a gente for observar o exemplo que Jesus nos deu, é um exemplo de renúncia, é um exemplo de humildade, é um exemplo assim, de entrega ao Senhor, de muita oração, né, ao Deus Pai. Toda vez ele saía, ele sempre orava muito, ele sempre falava com o Pai. Então, assim, é aquilo que a gente tem que estar fazendo. Todo antes de qualquer coisa, conversar com Deus, ouvir de Deus o que Ele quer, né? E permanecer fiel àquilo que a gente ouviu desde o princípio. A nossa... Fala assim que a linguagem que o Pai nos ensina é uma linguagem que para o mundo é uma linguagem de loucura, é uma linguagem da cruz, né? Então nós temos que abraçar a nossa cruz, nós temos que pedir forças a Deus para que a gente possa suportar o peso da cruz, né? Em santidade, né? Que aquilo que a gente precisa aprender, nós realmente possa aprender, né? Sem desobedecer a Deus, sem ser resistente e tudo mais, né? E aí vem a passagem, aquela situação de que quando Jesus pode voltar e ele olhar pra gente e falar bem assim: afasta de mim, eu não te conheço. Quando é que a pessoa vai ouvir isso? Aquelas pessoas que deixaram de fazer a vontade de Deus, né? Deixaram de ser fiel. Muitas vezes a gente é fiel até... muitas vezes a gente é fiel na medida que o outro é fiel, né? Eu tô muito necessitada, muito triste, aí eu vou ser aquela pessoa devota e vou e tal. Aí quando as coisas se estabelecem na minha vida, eu afasto de Deus, né? Ou muitas vezes eu olho assim para as dificuldades que às vezes a gente enfrenta no dia a dia. A gente fala: não, mas Deus me quer feliz, Ele não quer que eu viva isso. E nós achamos desculpa para se entregar ao pecado, dizendo que muitas vezes, tentando, né, confortar o nosso ego. Então, assim, muitas instituições que vão pregar apenas vai falar de Deus, de um amor de Deus, mas muita prosperidade, é muito dinheiro, é muito isso. O cristão fiel ao Senhor pode ser próspero? Pode, se assim tiver nos planos do Senhor, vai ser, né? Faltar, Ele não vai deixar faltar, né? Então, assim, que Deus, que a gente possa pegar essa palavra e realmente ser fiel àquilo que Deus nos ensinou desde o princípio, né? E quando o Senhor voltar e Ele reconhecer a gente, Ele nos acolher, porque nós fomos fiéis àquilo que o Senhor nos ensinou. Eu não sou fiel a Deus conforme o meu irmão, que muitas vezes magoa, muitas vezes faz a gente cair, chorar, mas eu sou fiel a Deus porque Ele primeiro é, antes de tudo, fiel a mim. Ele me amou, e Ele me guia, Ele me ama. Então, assim, buscar ser fiel àquilo que foi ensinado desde o princípio, né? E assim a gente vai estar no Pai, assim a gente vai estar com o Filho,
né? E assim a gente não vai ser desencaminhados como a palavra de Deus, que a gente precisa ser fiel, porque muitos vão estar ali querendo nos desencaminhar, né? Que a gente possa levar isso pro coração, entregar a Deus nossa vida, nossa história e buscar ser fiel, aquilo que Deus ensinou desde o princípio. Abrace a cruz, seja fiel também na dor, na cruz, que Deus vai recompensar.